Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula de puericultura. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre como é a sistematização de um atendimento de puericultura aí numa criança. Então, a primeira coisa que a gente vai levar de base aqui nessa aula para vocês é a caderneta da criança. Então, esse é um documento aí que é obrigatório a gente oferecer para todas as crianças, em todos aí ambulatórios de atendimento infantil. É uma caderneta super completa, então é uma coisa que eu acho que vale a pena vocês baterem o olho aí para a prova. Ela tem várias orientações, tanto com relação à alimentação, crescimento, desenvolvimento, como estimular o desenvolvimento da criança, coisas de prevenção de acidentes, tem tudo. É um material super legal que vale a pena vocês darem uma olhada. Quando a gente fala de consulta de puericultura, é uma consulta que uma criança vai vir sem uma queixa específica. Ela vai vir ali para consulta para você ver como é que ela tá, ver como ela tá, se tá indo bem, se não tá indo bem, tem alguma coisa para fazer. Então, acaba que muitas vezes essa consulta fica meio assim em aberto, você não sabe para onde seguir. E uma coisa que ajuda a gente aí na hora dessa consulta é lembrar desse mnemônico aqui, o mnemônico Cevada, que ele vai trazer para a gente os principais aspectos, as principais coisas que são obrigatórias a gente checar em toda consulta de puericultura. Então, o que é que a gente vai ver? Crescimento, estado nutricional, vacinação, alimentação, desenvolvimento neuropsicomotor e prevenção de acidentes. A gente vai ter aqui, nesse módulo, 2 aulas só sobre alimentação, então não vou falar disso aqui. Uma aula só de vacinação, também não vou falar disso aqui. Aqui a parte de crescimento e estado nutricional, vou falar sobre curvas de crescimento, mas alterações de crescimento, como baixa estatura, ou alterações de estado nutricional, como obesidade, vocês vão ver no bloco de endocrinologia. E a parte de desnutrição a gente viu lá junto com a alimentação. Vou falar também um pouquinho do desenvolvimento neuropsicomotor, avaliação de um DNPM normal e prevenção de acidentes. Como ela está como crescimento. Então, o crescimento, a avaliação do crescimento, nada mais é do que a gente fazer registros periódicos de perímetro cefálico, comprimento, estatura, peso e IMC da criança. Para isso, a gente vai usar gráficos, sendo que os gráficos que são padronizados para a gente aqui são os gráficos da OMS, que são os mesmos gráficos que a gente vai encontrar lá na caderneta da criança. A gente vai ter gráfico de peso por idade, peso por estatura, IMC por idade, estatura por idade e perímetro cefálico por idade. A gente não vai fazer todas as análises desses gráficos em todas as faixas etárias. Conforme a criança for crescendo, menos gráficos a gente vai ter que avaliar. Então, em crianças de 0 a 5 anos, eu tenho que ver tudo, sendo que o perímetro cefálico por idade é obrigatório até 2 anos de vida, depois fica aí meio que opcional. Com 5 a 10 anos de vida, eu deixo de ver peso por estatura e perímetro cefálico, e com 10 a 19 anos de vida, eu vejo só IMC e estatura. Começando aí a falar um pouquinho sobre essa avaliação em recém-nascidos pré-termo, porque é uma coisa que deixa muita gente confusa. Como é que eu vou fazer a avaliação de um crescimento de um bebê pré-termo? Então, o bebê pré-termo, ele nasceu muito antes do tempo, então a gente não espera que ele tenha um crescimento, um ganho de peso, um ganho de estatura, que seja compatível com uma criança termo. Por isso que a gente vai precisar para esses pacientes gráficos específicos. Na caderneta da criança, a gente tem esse gráfico aqui, que é um gráfico do Intergrowth, que é um dos múltiplos gráficos que a gente tem de avaliação de crescimento de recém-nascido prematuro. O que é que esse gráfico ele traz para a gente? Traz aqui a avaliação do peso, comprimento e perímetro cefálico. E aqui na horizontal, o que a gente tem aqui de avaliação é, de vez de ser a idade em meses ou semanas, já vai ver aqui semanas pós-gestacional. Então, por exemplo, um bebê que nasceu com 29 semanas, agora ele está com 2 semanas de vida. E eu quero ver como é que está o peso, estatura e tudo mais. Eu vou procurar aqui onde está 31 semanas de vida, idade gestacional, desculpa, 29 mais 2, e eu vou avaliar aqui os meus sinais de crescimento dessa criança. Então, esse gráfico do Intergrowth, ele avalia, de vez de ser a idade cronológica, ele avalia a idade pós-concepcional, idade gestacional pós-concepcional, até 64 semanas de idade pós-concepcional. A partir daqui, você vai emendar com os gráficos da OMS habitualmente. Outra forma de a gente fazer a avaliação desses recém-nascidos prematuros, quando eles estão um pouquinho maiores e que não se encaixam mais aqui no Intergrowth, é através do uso da idade gestacional corrigida, tá bom? Isso aqui é sobre o Intergrowth, tá bom? Ele usa aí de 27 a 64 semanas pós-concepcionais. A partir de 64 semanas pós-concepcionais, que não encaixa mais lá no Intergrowth, a gente vai fazer o gráfico da OMS. Outra coisa que a gente pode usar para esses pacientes, como eu estava falando, quando eles já não encaixam mais no gráfico do Intergrowth, é usar a idade gestacional corrigida. Como é que a gente faz essa idade gestacional corrigida? Eu vou simular que minha criança nasceu com 40 semanas de vida. Então, eu vou pegar 40 semanas e diminuir da idade gestacional que ela nasceu.
essa diferença de semanas eu vou descontar da idade cronológica da criança. E aí eu vou ter uma idade gestacional corrigida. Essa idade gestacional corrigida eu vou usar até 2 anos de vida para avaliação dos crescimentos dessa criança, sendo que eu posso até estender até 3 anos de vida se for um bebê que nasceu muito pequeno, com menos de 28 semanas. Ficou meio confuso de entender com esse cálculo? Bora lá para a gente ver na prática como é que a gente faz. Por exemplo, eu tenho um bebê que tem 3 meses de vida, ou seja, ele tem 12 semanas de vida, mas ele nasceu com 30 semanas de idade gestacional. Qual é a minha idade gestacional corrigida? Eu vou simular que essa criança tivesse nascido com 40 semanas. Para ele nascer com 40 semanas, faltavam 10 semanas. Então, eu faço 40 menos 30, que é a idade que ele nasceu, 10 semanas. Eu vou pegar essas 10 semanas e eu vou descontar da idade cronológica que essa criança tem. Então, se ele tivesse nascido com 40 semanas, agora ele teria 2 semanas de vida. E essa é a minha idade gestacional corrigida. Quando eu for jogar peso, estatura, IMC, perímetro cefálico no gráfico dessa criança, ao invés de eu jogar lá na coluna de 3 meses de vida, eu vou lançar na coluna de 2 semanas de vida. Beleza? Agora, passando para os gráficos propriamente ditos. Então, perímetro cefálico, como eu falei com vocês, é obrigatório fazer a aferição até 2 anos de vida, sendo que esse perímetro cefálico, assim como todas as coisas que a gente vai ver aqui, eles têm uma evolução natural esperada. Então, o perímetro cefálico, eu espero que no primeiro trimestre ele ganhe 2 centímetros por mês, no segundo trimestre, 1 centímetro por mês, e no segundo semestre, 0,5 centímetros por mês. Se a gente fizer as contas aqui, se vocês pararem para fazer essas contas aí em casa, vocês vão ver que com isso aqui eu vou ter um aumento de 12 centímetros no perímetro cefálico no primeiro ano de vida. Então, com 1 ano de vida, eu espero que ele tenha crescido 12 centímetros de perímetro cefálico. Uma das gráficos que a gente tem de avaliação do perímetro cefálico é esse aqui, que é um gráfico que a gente avalia ao nascimento do bebê, para a gente ver como é que está o perímetro cefálico no momento do nascimento. Então, a gente vai colocar aqui a idade gestacional do bebê, o valor do perímetro cefálico e vou ver se vai ser um perímetro cefálico abaixo do P10, entre P10 e P90, que é o normal, ou acima do P90. Na avaliação de puericultura desse bebê, o gráfico que eu vou usar é esse aqui. Aqui vai estar valores do perímetro cefálico e aqui embaixo a idade da criança, tá bom? Se eu aferir um perímetro cefálico dessa minha criança, ela ficou abaixo do Z-score, isso aqui é um gráfico de Z-score, abaixo do Z-score menos 2, é um perímetro cefálico abaixo do esperado pela idade. Se for entre um Z-score que está entre menos 2 e mais 2, é um perímetro cefálico adequado. E um Z-score acima de mais 2 é um perímetro cefálico acima do esperado, tá bom? Já com relação ao peso, primeira coisa, como eu vou aferir esse peso? Criança até 2 anos de vida, eu posso aferir naquela balancinha de mesa. Crianças com mais 2 anos de vida, nessa balancinha aqui em pé. Assim como o perímetro cefálico, o peso tem um ganho esperado. Eu espero que no primeiro trimestre de vida, essa criança ganhe 700 gramas por mês, ou 25 a 30 gramas por dia. No segundo trimestre, 600 gramas por mês, ou 20 gramas dia. Terceiro trimestre, 500 gramas mês, ou 15 gramas dias. E quarto trimestre, 400 gramas mês, ou 12 gramas dias. Uma criança já no período pré-escolar vai ganhar geralmente 2 quilos por ano, e no período escolar, 3 a 3,5 kg por ano. Então, perceba aí que a criança, a partir de 1, 2 anos de vida, ela vai ter uma redução da velocidade de ganho de peso, que é o habitual, é o esperado. Então, é comum você ver na consulta também aquela mãe fala, nossa, meu bebê, quando era pequeno, ele ganhava muito peso, e agora ele parou de ganhar peso. Não é porque ele está tendo algum déficit, algum problema, nem nada, é porque realmente é esperado que com 2 anos de vida, esse ganho ponderal comece a ficar mais lentificado. Uma regra prática para a gente lembrar como é esse ganho de peso no primeiro ano de vida é essa aqui. Eu espero que um bebê por volta de 5 a 6 meses, ele duplique o seu peso de nascimento. Uma criança com 1 ano de vida, ele vai triplicar o seu peso de nascimento. E uma criança com 2 anos de vida vai quadruplicar seu peso de nascimento. Por exemplo, um bebê que nasceu com 3,5 kg. Quando ele estiver lá com 1 ano de vida, eu espero que ele tenha por volta de 10 quilos, que é geralmente o peso esperado para uma criança de 1 ano de vida. Se nasceu com 3 quilos, quanto que ele vai estar com 5 meses? Por volta de 6 quilos, tá bom? Já o gráfico de peso, esse aqui é parecido lá com o perímetro cefálico, aqui é o peso, aqui é a idade. Se eu tenho um peso que ficou abaixo do Z-score menos 3, eu tenho uma criança com muito baixo peso. Z-score entre menos 2 e menos 3, eu tenho um baixo peso. Entre menos 2 e mais 2, um peso adequado. Mais 2 e mais 3, um peso elevado para a idade, tá bom? Perceba que quando eu estou falando aqui de peso, eu não estou falando de eutrofia, eu não estou falando de obesidade, eu não estou falando de magreza.
Aqui o peso é baixo peso ou peso adequado, ou peso elevado, tá bom? Não existe com gráfico de peso a avaliação de estado nutricional, tá? Guardem essa informação aí na cabeça. Já com relação à estatura, também é importante saber como a gente vai medir. A gente vai usar aquele antropômetro horizontal, aquela régua vertical, em crianças até 2 anos. A partir de 2 anos é o estadiômetro de parede. E assim como tudo que a gente viu até agora, a gente tem um ganho de altura, um ganho de estatura esperado aí durante a vida. Nos primeiros 1 ano de vida, eu espero que uma criança cresça 25 centímetros. Então, se é um bebê, por exemplo, que nasceu com 45 centímetros, com 1 ano ele vai ter por volta de 70 centímetros. No primeiro ano de vida, ganha 12 centímetros. Com 2 a 4 anos de vida, 7 a 8 centímetros. Dos 4 anos até a puberdade, 5 a 6 centímetros por ano. As meninas da puberdade, no seu estirão de crescimento, vão ganhar 8 a 12 centímetros por ano. E os meninos, 10 a 13 centímetros por ano. Informação importante para vocês verem aqui, já guardar na mente, que a gente vai revisar isso aqui lá na aula da endocrinologia, é que não existe velocidade de crescimento menor que 5 centímetros por ano. Qualquer velocidade, pegou uma criança que ela tem uma velocidade de crescimento que é menor que 5 centímetros por ano, ela está tendo algum problema, porque não é esperado isso, tá bom? Perceba que todas as velocidades de crescimento aqui são superiores a 5 centímetros por ano, tá bom? Então aqui, velocidade de crescimento nunca deve ser menor que 5 centímetros por ano. Com relação aí à nossa curva, mesma coisa. Aqui são valores, a estatura, aqui idade. Se eu tenho uma estatura que é menor que o menos Z-3, é uma muito baixa estatura. Menor que o Z-2 é uma baixa estatura. Acima do Z-score -2 é uma estatura adequada. Pela OMS, pelo Ministério da Saúde, a gente não tem diagnóstico de estatura elevada. Qualquer Z-score acima de -2 é uma estatura adequada, mesmo que seja acima do Z+3, tá bom? Passou do -2, estatura adequada para a idade. Como eu falei para vocês lá anteriormente, gráfico de peso não dá diagnóstico de estado nutricional. O que vai me dar diagnóstico de estado nutricional é o IMC, como a gente viu lá na aula de alimentação, que a gente usava o IMC para classificar lá a desnutrição do paciente. Então, o que vai me falar se uma criança é eutrófica, desnutrida ou obesa é avaliar o IMC. E essa avaliação, ela vai depender da faixa etária da criança. E por que isso? Porque quanto menor a criança, eu vou segurar um pouquinho para dar o diagnóstico de obesidade dessa criança. Como é que vai ficar essa classificação? Essas primeiras classificações aqui, elas são comuns entre todas as faixas etárias. Então, uma criança com Z-score menor que -3, ela tem uma magreza acentuada. Entre -2 e -3, ela tem uma magreza. Entre -2 e +1, ela é eutrófica. E é a partir daqui que a classificação muda. Em crianças menores que 5 anos, entre +1 e +2, eu tenho um risco de sobrepeso, enquanto que crianças maiores de 5 anos eu já tenho um sobrepeso. Em crianças com Z-score entre +2 e +3, eu vou ter um sobrepeso. Em crianças de 5 a 19 anos, eu tenho uma obesidade. Com Z-score maior que +3 e menores de 5 anos, eu tenho obesidade. E maiores que 5 anos, obesidade grave. Ou seja, em menores de 5 anos, eu demoro mais para dar o diagnóstico de obesidade, eu seguro mais um pouquinho. Como uma coisa para vocês lembrarem. Lembra aí que crianças pequenininhas, menores de 5 anos, bebezinhos, eles são super risonhos. Então, a gente vai lembrar daí do mnemônico riso. Risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade. Já adolescente, criança maior, gosta bastante de ficar lá dormindo. Aqueles adolescentes que passam a tarde toda dormindo. A gente vai lembrar do mnemônico sono. Sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Agora, passando para outra avaliação do nosso Cevara, falar um pouquinho sobre o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, o desenvolvimento neuropsicomotor nada mais é do que a aquisição de habilidades, tanto habilidades motoras, habilidades sociais, habilidades comunicativas que o bebê vai ganhando ao longo da vida. É uma avaliação extremamente importante aí na puericultura, porque é um movimento da gente ver se realmente esse paciente vai ter algum déficit de ganho intelectual aí na vida e uma orientações, e o momento a gente dá orientação para estimular esse desenvolvimento dessa criança. A avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, além de avaliar os marcos de desenvolvimento propriamente dito, também envolve avaliar perímetro cefálico, alterações fenotípicas que me façam pensar que essa criança possa ter alguma síndrome que leve a um déficit intelectual, observar o comportamento dessa criança, perguntar o que os pais acham do desenvolvimento dessa criança, isso é uma pergunta muito importante, perguntar para os pais, esse bebê, ele tem um desenvolvimento compatível com as outras crianças da mesma idade? Se é uma família que tem outros filhos, quando o outro filho tinha essa mesma idade, o desenvolvimento era parecido? E sempre procurar sinais de alarme para um desenvolvimento neuropsicomotor inadequado.
Quais são esses sinais de alarme? Se eu tenho algum risco ambiental, como por exemplo, violência doméstica, depressão materna, uso de drogas, se é um bebê que tinha infecção, a mãe tinha infecção durante o período gestacional, alguma tosse, se é uma mãe que foi um pré-natal incompleto, se ela teve problemas na gestação, bebês prematuros com peso de nascimento abaixo de 2,5 kg, que tiverem icterícia grave, que tem risco de cefalopatia bilirrubinêmica, bebês que ficaram hospitalizados no período neonatal por período prolongado, porque isso dificulta e estimula aí para o ganho e desenvolvimento neuropsicomotor, doenças graves do sistema nervoso central e parentesco entre os pais, que tudo isso aqui são fatores de risco para a gente pensar que esse bebê realmente talvez evolua com um déficit desse desenvolvimento. Para a gente fazer a nossa avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, o que a gente tem aí de mais utilizado no nosso cotidiano de ferramenta de avaliação é essas tabelas que tem lá na caderneta da criança. Então, quando você abre lá a caderneta, ela vai ter várias folhas dessas aqui, em que você vai ver aqui marcos do desenvolvimento, formas de você avaliar e pesquisar esses marcos de desenvolvimento e vai ver aqui a idade. A idade que fica pintada com a mesma cor é a idade que eu espero que essa criança tenha esse marco de desenvolvimento. Então, até o mês de vida, eu espero que ela tenha isso aqui do verdinho, até 2 meses de vida do rosa, até 5 meses de vida do azul e até 6 meses de vida do amarelo. Então, você vai avaliando aqui como é que está a evolução desse paciente. Quando eu vou avaliar esse bebê, se esse bebê tem o marco presente, eu vou colocar aqui um pezinho marcando que esse marco está presente. Como é que eu faço a avaliação dessas tabelas? Se é uma criança que eu estou avaliando, ela tem algum fator de risco, ou é uma criança que ela tem uma microcefalia, um perímetro cefálico menor que -2, ou é uma criança que ela tem 3 ou mais alterações fenotípicas que me façam pensar em alguma síndrome genética, ou aquela criança que eu estou preenchendo minha tabela, eu vejo que ela não tem um ou mais reflexos posturais, ou uma ou mais habilidade para a faixa etária anterior, eu vou falar que essa criança tem um provável atraso de desenvolvimento. O que significa isso? Por exemplo, vou voltar aqui. Pensa que é uma criança aqui que está com 3 meses de vida. Se ela é criança que ela está com 3 meses de vida e ela ainda tem marcos de desenvolvimento dos 2 meses de vida que estão ausentes, essa criança preenche aqui como provável atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Eu vou ter que acionar a rede especializada para avaliação desses pacientes. Se é um bebê que ele tem ausência de um ou mais reflexos para a sua faixa etária, ou ele tem todos os reflexos posturais para a sua faixa etária, mas existe um ou mais fator de risco, é um bebê de alerta para o desenvolvimento. Voltando lá, por exemplo, é um bebê que tem 3 meses, ele completou tudo de 1 mês, tudo de 2 meses, mas faltou algumas coisas dos 3 meses. Ou ele tem algum daqueles fatores de risco que eu falei anteriormente, que são esses daqui. Ele tem algum desses fatores de risco. Vai ser um paciente que vai se encaixar aqui no grupo amarelo. Uma criança que você tem que ficar alerta para o desenvolvimento. Então, eu vou orientar para essa família como estimular o desenvolvimento dessa criança e pedir um retorno em 30 dias. Agora, se é um bebê que ele tem todos os reflexos, todos os marcos para sua faixa etária, é um bebê que tem um DNPM adequado. Importante também nessa avaliação de desenvolvimento neuropsicomotor, seja que assim, é uma coisa que vocês ficam meio desesperados, porque tem muitos marcos, muitas coisas que a gente está presente, que a gente pode avaliar nessas crianças. Então, vocês ficam assim, meu Deus do céu, eu tenho que gravar com um desenvolvimento todo detalhado de cada faixa etária. Não, não precisa. O que vocês precisam saber é quais são os achados chaves e principais de cada faixa etária. Então, bora lá passar um pouquinho sobre isso. Um bebê, quando nasce, é importante vocês saberem que ele fica em posição de flexão. Então, ele fica com a posição de flexão, com a cabecinha lateralizada, ele já começa a observar sons e reagir a sons. Com 2 meses de vida, marco principal para esse bebê vai ser o sorriso social. Vai ser o bebê que começa a ter esse sorriso social. Ele já pode gorgolejar, já começa a olhar para os sons, ele já começa a elevar um pouquinho a cabeça, segurar um pouquinho a cabeça. Mas com 3 meses é que a gente vai ter o achado principal de conseguir sustentar o pescoço. Então, sustentar o pescoço é um marco aí, ó, fechado com 3 meses de vida. Tem 4 meses, não sustenta o pescoço, tá com atraso de desenvolvimento. Com 6 meses, o que é mais importante para a gente ver o desenvolvimento neuropsicomotor? É um bebê que já começa a rolar e pensa que é um bebê que ele vai começar a sua introdução alimentar. Então, esse bebê precisa conseguir sentar com apoio. Então, é um bebê que ele já sustenta pescoço, porque ele sustentou lá com 3, 4 meses de vida, e é um bebê que começa a sentar sem apoio, tá bom? Lembrar que essa aqui, com relação a sentar com apoio e sentar sem apoio. Sentar sem apoio é o bebê que fica lá sentadinho, não precisa de nada para se sustentar e senta. Quando eu falo sustentar, que é um bebê que senta com apoio, esse com apoio não quer dizer que ele fica ali encostado na cadeira no sofá.
Isso significa apoio próprio, aquele bebê que senta e coloca a mãozinha na frente para se segurar. Isso que é um apoio, tá bom? Já com 9 meses, o bebê começa também está sentando já sem apoio, e é um bebê que começa a ficar de pé, já está querendo começar a dar uns passinhos, e ele pode começar a engatinhar. Lembrando que engatinhar não é uma coisa obrigatória. Um bebê ele não precisa engatinhar para andar. Então, a ausência de engatinhar não significa atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, porque tem criança que realmente não engatinha. Com 12 meses, aquela criança ela já começa a ficar mais sociável, ela já começa a falar mamã, papá, e de forma específica. Então, ele olha para a mãe e fala mamã, ele olha para o pai e fala papá, ele já começa a falar, fazer não, começa a fazer sim. Ele começa a usar objetos corretamente, então ele pega um lápis e quer rabiscar, segue instruções e já começa a ficar em pé sozinho. 18 meses, acharam aqui fechado é andar sem apoio. Na verdade, 15 a 18 meses. 15 a 18 meses, uma criança ela tem que conseguir andar sem apoio. Passou disso, não anda sem apoio, tem atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. E com 24 meses, a criança já consegue conversar, já forma frase, já começa a ficar mais sociável. Com relação aos reflexos primitivos, são aqueles reflexos que a gente vai ter nos primeiros meses de vida e que denotam aí uma maturação do sistema nervoso central desse bebê. O reflexo de Moro, que é aquele reflexo quando você faz um estímulo do bebê, ele vai aduzir os braços e depois fechar. Ele vai começar a desaparecer com 3 meses e ele vai desaparecer totalmente por volta de 6 meses de vida. Já o tônico assimétrico ou galante, ele vai desaparecer por volta de 3 meses de vida. Preensão palmar com 6 meses de vida. Lembrar que é com 6 meses que essa criança vai começar a comer. Então, ela tem que conseguir pegar a comida e soltar. Então, ela não pode ter reflexo de preensão palmar. Então, esse reflexo desaparece quando essa criança começa a comer. Assim como preensão plantar. Preensão plantar tem que desaparecer para a criança conseguir andar. Então, ele vai desaparecer lá por volta de 9 a 10 meses de vida, que vai ser o reflexo que vai desaparecer por último. E o reflexo de busca desaparece com 2 a 3 meses de vida. Então, a maioria dos reflexos desaparecem com 3 meses, pressão palmar e Moro com 6, e a pressão plantar que fica lá até 9, 10 meses de vida. Um bebê que tem reflexos primitivos que perduram por mais do que esse tempo, também ficar atento se ele não tem algum problema neurológico de base. Agora, com prevenção de acidentes. Então, isso aqui é uma coisa que eu falei para vocês lá no começo da aula, que está na caderneta da criança, tem bem explicadinho, bem direitinho. Então, toda consulta de puericultura, a gente tem que orientar os pais com relação à prevenção de acidente. Você não pode esperar que o acidente aconteça para você falar sobre o assunto. Então, toda consulta é momento de orientar sobre prevenção de acidentes. E a forma da prevenção de acidentes vai variar com a idade da criança e o desenvolvimento da criança. Então, bebê de 2 meses de vida, eu preciso falar sobre andador, essas coisas? Não preciso ainda, porque essa criança nem anda. Então, vai ser uma orientação condizente com a faixa etária da criança. Então, em menores de 6 meses, principalmente coisas que eu tenho que pensar: sufocação, quedas, então orientar sempre o pai. Nunca deixar a criança, o bebê, em cima de qualquer superfície sozinho. Não é para deixar em cima do trocador, em cima do sofá, em cima da cama, desassistido. Intoxicação por uso, principalmente de medicações em doses inadequadas. Queimadura. A principal forma de queimadura nessa faixa etária é dar banho com água muito quente ou dar mamadeira com leite muito quente. Afogamento, qualquer faixa etária de criança é fator de risco para afogamento. Porque um bebezinho desse de 6 meses, se virar de cabecinha para baixo para uma poça de água, ele afoga, porque ele não consegue escapar, tá bom? E acidentes de carro, que eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. 6 meses a 12 anos, a criança já começa a engatinhar, já começa a querer andar. Então, tem um risco maior de quedas e ferimentos, risco de envenenamento, porque essa criança fica lá no chão. Encontrou alguma substância, ela vai botar na boca. E risco de queimadura também. 2 a 4 anos, criança que já caminha, já corre, criança que é mais independente. Risco de acidentes com animais domésticos, aquelas crianças encapetadas que puxa cachorro, vai atrás de cachorro, vai atrás de animal para mexer. Queimaduras, clássico, cozinha de casa, fogão com o cabo da panela virado para fora, a criança vai pegar na panela e vira em cima dela. Clássico acontecer também. Autossegurança, afogamento, como eu falei, que é sempre mantido, e acidente de carro. Criança de 6 a 9 anos, choque elétrico, história clássica também de prova. Empinando pipa, onde tem fio elétrico de alta tensão, bate no fio de alta tensão, sofre uma queimadura e acidente de trânsito. Coisa que a gente precisa também orientar sempre aí com relação à prevenção de acidentes é com relação ao berço seguro. Então, todo bebê nasceu, a primeira consulta de puericultura tem que orientar sobre o berço seguro, que é para evitar a morte súbita do lactente. Então, como é que a gente vai orientar um berço seguro para evitar que esse bebê evolua com morte súbita? Primeiro, bebê vai dormir no berço
próprio no quarto dos pais até 1 ano de vida, mas não é para bebê dormir na cama com os pais. É bebê no berço próprio. Não existe bebê dormir na cama, tá bom? Vai dormir no seu bercinho, sempre de barriga para cima. Não é para ficar de barriga de lado, não é para ficar de barriga para baixo, é barriga para cima. E o berço, nada daquela decoração bonita que tem de piano, de almofada, um monte daquelas proteções laterais, um monte de coberto, um monte de bichinho de pelúcia. Não, aquilo ali, péssimo. É para tirar tudo do berço. O berço tem que ser o berço, o colchão e o bebê, tá? Então o bebê vai ser um colchão firme, sem objetos soltos no berço. Não pode ter pelúcia, não pode ter travesseiro, não pode ter nada. O bebê tem que ficar com a cabeça descoberta e barriguinha voltada para cima. Ah, mas está fazendo muito frio. Como é que eu vou fazer? Tá fazendo muito frio? Coloca mais roupa do bebê, mas não é para deixar coberta solta dentro do berço, tá bom? Ah, mas o meu bebê já tem 4, 5, 6 meses e já está começando a rodar. Como é que eu vou deixar ele de barriga para cima? No bebê que já começa a rolar, você coloca ele de barriga para cima para dormir. Se ele rodou por ele próprio e assumiu outra posição, deixa do jeito que ele ficar, porque é um bebê que já consegue rodar, então o risco dele se sufocar é menor. Mas na hora de botar para dormir, barriga para cima sempre, tá bom? Com relação aí ao transporte, então uma coisa que eu falei lá para vocês lá atrás, que acidente de trânsito sempre vai ser uma coisa importante na prevenção de acidentes, e a gente tem que orientar como transportar uma criança. As orientações de transporte da criança, elas variam muito com relação à literatura. A gente tem uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria que ela não bate muito com as orientações do CONTRAN, que é o órgão aí de trânsito do Brasil. Vou falar aqui para vocês as orientações dos dois. Com relação à Sociedade Brasileira de Pediatria, o que ela fala? Em bebês menores de 1 ano, a gente vai botar esse bebê no bebê em conforto, voltado para trás no banco traseiro. Em crianças até 4 anos, com a cadeirinha voltada para frente. Crianças até 7 anos e meio com assento elevador. E a partir de 7 anos e meio com cinto de segurança, tá bom? Isso aqui, na verdade, não é da SBP, desculpa, isso aqui é a orientação do CONTRAN. Qual a orientação da SBP e essa diferenciação do CONTRAN? Então, bora lá. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Primeiro, antes de eu falar especificamente, a Sociedade Brasileira de Pediatria sempre traz: o bebê vai ser mantido, a criança vai ser mantida naquele dispositivo de segurança até o limite máximo de peso e estatura recomendado pelo fabricante. Então, você vai usar o bebê conforto até o máximo que você conseguir, tá bom? A orientação é essa. Com relação ao bebê conforto, pela SBP, vou usar até ultrapassar o limite do fabricante, mas pelo menos até 3 anos de vida, enquanto o CONTRAN fala até 1 ano de vida ou até 13 quilos. Com relação à cadeirinha, tá? A cadeirinha é essa aqui, amarela. Com relação à cadeirinha, pela SBP, a gente vai usar até o máximo do limite oferecido pelo fabricante, que é geralmente 18 a 22 quilos. Pelo CONTRAN, de 1 a 4 anos até 9 a 18 quilos. Assento elevador, máximo permitido pelo fabricante, até que o cinto se adapte com perfeição à criança. Então, se é uma criança que ela consegue ficar sentada no banco, sem assento elevador, ela apoia bem os pés no chão, fica com os joelhos bem dobrados, o cinto se acomoda de forma adequada, beleza, isso geralmente vai acontecer com uma criança que tem 1,45 m ou 9 a 13 anos. Pelo CONTRAN, 4 a 7,5 anos de idade ou até 1,45 m e peso de 15 a 36. Agora, criança sentada no banco traseiro, sem nada de cadeirinha, de assento elevador nem nada, pela SBP, quando o cinto se adaptar adequadamente para a criança. E isso aí também varia da literatura. Se você for usar o padrão europeu fala que o cinto vai se adequar de forma adequada numa criança com 1,35 m. Padrão americano fala que o cinto se adequa de forma adequada até 1,45 m. Então, tem muitas variações da literatura. Pelo CONTRAN, acima de 7 anos e meio ou altura de 1,45 m. Então, se é uma criança que tem 6 anos, uma criança super alta, acima de 1,45 m, pode andar no banco traseiro só com cinto de segurança. Agora, o uso de cinto de segurança no banco dianteiro, pela SBP 13 anos, pelo CONTRAN 10 anos de idade, tá bom? Então, pessoal, essa foi nossa aula aí básica de puericultura. As outras coisas dos temas, vocês vão aí complementando com as outras aulas. Então, bora falar de baixa estatura na aula da endócrina. A gente vai ter uma aula só sobre imunizações, uma aula só sobre alimentação. Isso aqui é para vocês terem uma noção geral de como aí é o atendimento de puericultura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.